Cristo firme permanecerás, e a paz após. Considerações iniciais. As pessoas que seguem a Jesus sempre devem se portar de maneira santa, dentro ou fora do templo, pois o nosso proceder, como cristãos genuínos, não está segmentado de acordo com os ambientes que visitamos, tendo em vista que Deus não nos chamou para sermos uma metamorfose ambulante. Devemos, assim, ser a mesma pessoa em qualquer lugar que frequentamos, seja uma festa de casamento, um aniversário ou estando no trabalho, na escola, no comércio, etc. Enfim, o verdadeiro cristão veste-se com o mesmo pudor por onde passa e utiliza sempre uma linguagem sã e irrepreensível, realizando as condutas que glorificam a Deus onde quer que esteja, haja vista que nossa vida é um constante culto ao Senhor. O Senhor dos Exércitos nos chama nestes tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3, verso 1, para formar um muro com a doutrina bíblica, a fim de que ninguém venha morrer espiritualmente, caindo no mundanismo, na sensualidade e praticando toda sorte de irreverência, entristecendo desta maneira o Espírito Santo e, consequentemente, perdendo a comunhão com o Senhor. Deus nos recomendou nesse sentido ao advertir: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Deuteronômio 22, verso 8. Ou seja, precisamos falar sobre aquilo que recebemos de Deus, criando um muro doutrinário ao redor do nosso eirado, edifício espiritual, para evitar acidentes fatais e, eventualmente, a culpa pelo sangue derramado caia sobre nós. A omissão do sacerdote ali fez Israel perder a glória de Deus. E acabou. Devemos estar atentos. O Senhor é santo e deseja que nós sejamos santos como Ele, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, NVI. Também a nossa tradição, usos e costumes que integram o santo viver cristão devem ser observados e defendidos não apenas porque é determinação estatutária, mas, sobretudo, porque a Bíblia ensina. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desonesamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigos, mas admoestai-o como irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6, 14 e 15. Nossa tradição, usos e costumes são santos, pois não se tratam de meros caprichos humanos, mas, pelo contrário, estabelece comportamentos que se alinham à santidade e piedade, desde os primórdios da nossa fé. Aliás, sempre o povo de Deus chamou a atenção por onde andou, pois, como mencionou Jesus, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Mateus 5,15, na King James atualizada. Foi por isso que Amã, o inimigo dos judeus, disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedece às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Este é 3, verso 8, NVI. Essa distinção foi observada claramente, também, no século I da era cristã, da igreja de Antioquia. Os irmãos viviam de maneira distinta das demais pessoas e pareciam-se com Cristo. Por isso, ali, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Atos 11, 26, parte B. A glória de Cristo em nós deve ser refletida neste mundo em trevas, conforme Jesus Cristo declarou. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Por tal razão, estou orando continuamente ao Senhor, para que Ele, pelo seu Espírito, conscientize cada uma das lideranças da nossa igreja e também todo o nosso povo, a fim de que possamos glorificar o seu nome através do nosso testemunho. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após. Fundamentação.
base teológica, racional e cultural. Número 1. A contracultura cristã. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. O verdadeiro cristianismo funciona como um catalisador de condutas inapropriadas para transformá-las em algo moral e eticamente recomendável para o bem da sociedade. Por isso, Paulo fala em ser transformado pela renovação da mente. Entretanto, no Brasil, muitas denominações perderam as características principais do Evangelho, ensinando preceitos de homens. Não transmitem mais a contracultura do Evangelho, ensinando ao povo, muitas vezes, apenas uma subcultura, ou seja, adaptam a cultura do mundo à igreja e, com isso, cometem adultério espiritual, mistura do sagrado com o profano. Paulo, por tal razão, recomenda que apresentemos nosso corpo em sacrifício agradável a Deus. Assim, havendo a transformação da mente, conforme Romanos 12, versos 1 e 2, o cristão progredirá naturalmente para a apresentação do corpo santificado. A Bíblia corrobora com a santificação integral, mente e corpo, como está escrito, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, NVI. Número 2. Princípios teológicos. O cristianismo nos ensina princípios que são insuperáveis, os quais estão espalhados em toda a Bíblia, e por isso, independentemente da cultura, do lugar em que a semente do Evangelho floresce, ou da fase histórica, devem ser observados e defendidos. Simplicidade. Está escrito, portanto, sejam simples como as pombas, Mateus 10:16. O modelo de Jesus para a sua igreja é que ela seja simples como as pombas. Que comparação extraordinária! As pombas são belas, elegantes e, ao mesmo tempo, extremamente simples. Isso envolve tanto a maneira de pensar, sem malícia, bem como em relação à apresentação do corpo. O uso exagerado de maquiagem, por exemplo, ou qualquer tipo de ostentação atenta contra a simplicidade do cristianismo. O exterior do homem e da mulher cristãos deve apresentar, ao mesmo tempo, beleza, elegância e simplicidade, como as pombas, que lembram a pureza, símbolo do Espírito Santo. Foi a simplicidade de Ester que chamou a atenção do rei Assuero e de todos que haviam, conforme está escrito. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcança Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Ester 2, verso 15. Ester poderia usar as vestes mais provocativas, os adornos mais chamativos e a maquiagem mais intensa. Mas ela não pediu nada. Preferiu ser simples e obediente, seguindo o conselho de Hegai. O princípio da simplicidade trará bênção sempre que for observado em qualquer tempo e lugar. Como foi com Ester, também o será com a igreja do século XXI. Alcançará graça aos olhos de todos e alegrará o coração do noivo. Prudência. Jesus também mandou ser prudente como as serpentes, Mateus 10,16, e Paulo recomendou, abstendo-vos de toda a aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5,22. A prudência, segundo o dicionário, é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Indica, portanto, cautela, precaução, sensatez. Esse princípio é encontrado, igualmente, em todas as Escrituras. Eva foi passear perto da árvore proibida e pecou. Diná, filha de Jacó, foi passear para ver as filhas da terra. Gênesis 34, verso 1, e, por isso, foi violentada. No Novo Testamento, vê-se Pedro falando sem prudência, e Jesus imediatamente o repreendeu, dizendo que ele o negaria. A imprudência sempre trará prejuízos. Assim, pergunta-se, seria prudente a um crente ir a um jogo de futebol ou assistir a uma sessão de cinema?
Estaria se afastando da aparência do mal ou buscando a aparência do mal? É notório que, nos ambientes de diversão mundana, as obras da carne são o ponto alto dessas celebrações. O Espírito sempre nos trará um direcionamento diferenciado para evitar inconveniências e perigos espirituais. Está escrito: o avisado vê o mal e esconde-se, Provérbios 27:12, e como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1, verso 1, NVI. Discrição. Jesus mandou orar no quarto com a porta fechada, dar esmolas sem sair tocando trombeta. Esse princípio da discrição atinge toda a vida do cristão, desde a forma de se comunicar, de se vestir, de enfrentar embates do cotidiano, etc. Quando a Bíblia recomenda, por exemplo, que não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 5, está trazendo o princípio da discrição. Importante perceber que, mais que uma questão localizada para a sociedade daquela época, Pedro apresenta um padrão que, independente do tempo e espaço, tem grande valor diante de Deus. No Antigo Testamento, o proverbista Salomão dizia: como um anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 11, 22, NVI. Jesus era discreto, que foi preciso um beijo para identificá-lo para os que o prendiam. Devemos seguir o exemplo do Mestre. Santidade. A palavra santidade, na Bíblia, traz o sentido de separação do mundo. Esse princípio encontra-se, igualmente, em toda a Bíblia. Sempre que o povo de Deus se misturou com as práticas dos povos pagãos, havia prejuízo. No Novo Testamento, a recomendação de Deus permanece a mesma. Por exemplo, os estilistas criam um novo estilo, uma nova tendência, uma moda. Mas como o cristão deve ser separado, isto é, santo, ele não seguirá esse padrão, mas permanecerá com o modelo da Bíblia. Temos liberdade, é verdade, mas a Bíblia diz que não devemos usar nossa liberdade como capa para a malícia, mas viver como os servos de Deus. 1 Pedro 2,16. O estímulo ou a concordância que as pessoas usem roupas provocantes, tais como calças compridas, bermudas, shorts, saias curtas e minissaia, vestidos ou blusas sem mangas, roupas transparentes, decotes exagerados, mini-blusas, vestidos ou saias coladas ao corpo, não estaria estimulando o pecado da lascívia? Quem isso comete não herdará o reino de Deus. Assim diz a palavra de Deus: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Está escrito que devemos odiar até a roupa manchada da carne. Judas, versículo 23. Vestes indecentes profanam a casa de Deus, o santuário do Senhor, que é o nosso corpo. Por causa de tudo isso, está escrito, da mesma sorte, que as mulheres, em traje decente, isto é, santidade, se ataviem com modéstia, ou seja, discrição, e bom senso, que é prudência, não com cabeleira frisada, e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, simplicidade, porém com boas obras. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. A Bíblia é muito clara quando afirma que desde o princípio Deus fez distinção entre os sexos. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Significa dizer que o homem e a mulher, além das diferenças anatômicas, possuem várias outras diferenças psicológicas, emocionais e de raciocínio. Está comprovado cientificamente que os cérebros dos homens e das mulheres processam a linguagem, as informações, as emoções de maneiras diferenciadas. Foi o Deus Criador quem os fez assim.
Nos dias atuais, porém, o mundo tem trazido a ideia das coisas unissex. Fala-se em corte de cabelo unissex, roupas unissex. Isso é definido em cada tradição. Exemplo, na Escócia, os homens usam saia. E tem-se chegado até a famigerada ideologia de gêneros que defende o ser humano como alguém unissex. Como se vê, o mundo quer misturar, nas diversas culturas, as distinções que Deus estabeleceu. Mas o princípio da santidade deve nortear, com discernimento e equilíbrio, as escolhas de todos os cristãos. Essa distinção entre os sexos deve ser ampla, desde os cabelos, roupas, até as ideologias que se defendem, para atendermos ao princípio da santidade. Por causa disso, é que Deus determinou que a mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, verso 5. Paulo, quando escreve à igreja, também fala sobre o cabelo do homem e da mulher, a atuação ministerial, a posição da família, dentre outros aspectos distintivos. Obediência. O princípio da obediência está presente desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus sempre quis que o seu povo fosse obediente aos princípios estabelecidos na sua palavra e na própria lei da natureza, que está no coração de todo homem. Está escrito: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Deuteronômio 28, versos 1 e 2, NVI. O princípio da obediência também, como não poderia deixar de ser, faz as pessoas serem submissas aos ministros vocacionados pelo Senhor. No tempo de Moisés, número 16, houve uma rebelião em que Coré, Datã e Abirão levantaram-se contra a obra de Deus. Depois da morte dos rebeldes, o povo também questionou a autoridade sacerdotal sobre eles. Diante disso, Deus fez a vara de Arão florescer, número 17, para que o povo soubesse a quem deveria obedecer, no caso, a Arão e a seus descendentes. Isso foi tão importante que Deus determinou que a vara de Arão fosse colocada dentro da Arca da Aliança para demonstrar que, por intermédio do ministério araônico, a mensagem de Deus chegaria ao povo e que eles fossem obedientes. Como naquele tempo, a situação atual é igualmente bastante complicada, pois, como disse A.W. Tozer, nunca houve um período em que a adoração espiritual tenha sido reduzida a um nível tão baixo. Em muitos lugares, a igreja perdeu totalmente a noção do que seja adoração. Como tudo isso, outro não poderia ser o resultado. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, ausência de manifestação dos dons do Espírito, porque são poucos os que produzem fruto digno de arrependimento. Portanto, devemos obedecer a Deus e aos pastores vocacionados por Ele, pois assim diz o Senhor: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Hebreus 3,17, parte A. Número 3. O exemplo dos Recabitas. Houve um homem que lutou ao lado do rei Jeú contra a idolatria do reino do norte, cujo nome era Jonadab. Segundo Reis 10, verso 15. Ele deixou para sua família, denominada de Recabitas, 3 regras básicas que foram atendidas por seus descendentes: que eles não bebessem vinho, morassem em tendas e não se dedicassem à agricultura. Jeremias 35, versos 6 a 8. Eles não questionaram, mas simplesmente obedeceram. Que feito notável! Eles entenderam que, a atender ao princípio da autoridade e submissão, seria uma fonte de bênçãos, pois haveria um futuro brilhante para quem não fosse rebelde. Eles estavam certos. O obediente nunca perde. Os Recabitas, cerca de 200 anos depois, continuavam seguindo aquelas tradições. Diante disso, Deus usou o exemplo deles para falar ao povo de Israel sobre a importância da obediência e, em consequência da fidelidade deles, fez-lhes excelentes promessas sobre o futuro. Jeremias 35, versos 18 e 19, as quais foram cumpridas conforme informa R.N. Champlin. Sobrevivência dos Recabitas. O Senhor prometeu que, devido à obediência dos Recabitas, nunca lhes faltariam representantes nas gerações sucessivas. Jeremias 35, 19. O cumprimento dessa promessa se verifica das seguintes maneiras. 1.
o título do Salmo 71 na 70, dos filhos de Jonadab e dos primeiros cativos. Número 2. Uma referência a Malquias, que reparou a porta do monturo quando da restauração de Jerusalém sob Neemias, Neemias 3,14. 3. Uma tradição judaica no sentido de que as filhas deles se casaram com sacerdotes. 4. Uma duvidosa afirmativa de Egesipo de que um sacerdote recabita protestou contra o martírio de Tiago. Eusébio, História 11, 231. 5. Uma declaração no Talmude de que os recabitas tinham um dia especial, o 7º do mês de Ab. 6. Até hoje, existiriam professos descendentes da seita no Iraque e no Iêmen. Os recabitas decidiram manter sua identidade familiar calcada em tradições por séculos, e o Senhor Deus, por isso, com visto, fez-lhe referências elogiosas e proveu-lhes um futuro abençoado. Deus nunca se esquece daqueles que, como os recabitas, decidem obedecer. Número 4. Um pouco da história da igreja. O apóstolo Paulo, João, Pedro, bem como Tiago e Judas, irmão do Senhor, em suas epístolas trouxeram algumas recomendações à igreja que não são mandamentos do Senhor, mas regras do bem viver, calcadas no discernimento espiritual, na ética e também na tradição da igreja. Paulo, por exemplo, ao escrever aos Coríntios, fez várias recomendações do seu próprio entendimento, como está escrito: Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versos 25, 35 e 40. Como se observa, o apóstolo dos gentios, com base na decência aqui definida pelos princípios da santidade, discrição e prudência, e no discernimento espiritual, atendendo ao que é conveniente, não deixou a igreja sem respostas, à vontade para decidir como quisessem, como se fazia no tempo dos juízes de Israel, mas apresentou regras importantes que possuíam autoridade espiritual igual às demais escrituras, pois ele concluiu: cuido que tenho o Espírito de Deus. No mesmo sentido, Eusébio de Cesareia, 263 a 340 d.C., conta que o apóstolo João, certa vez, entrou no lugar para tomar banho e, ao saber que naquele mesmo lugar estava um certo cristão chamado Cerinto, que pregara uma doutrina de que Cristo tinha o reino terreno, saltou do lugar em que estava e saiu correndo pela porta, dizendo: fujamos para que o banho não caia sobre nós, já que Cerinto, aquele inimigo da verdade, está lá dentro. O mesmo Eusébio afirmou que os apóstolos e discípulos do Senhor nem sequer conversavam com as pessoas que, dizendo-se cristãos, traziam doutrinas equivocadas. Não consta que houvesse oposição a essas ordenanças pastorais, 1 Coríntios 11, 34, parte B, pois mesmo que não contivessem qualquer arrimo nos mandamentos morais, porém serviam para delimitar a total intolerância apostólica com condutas que feriam a integridade do corpo de Cristo. Eusébio de Cesareia narra ainda um episódio interessante da vida institucional da igreja dos primeiros séculos. Depois de um acalorado debate, o bispo de Roma fez um decreto informando que o dia do encerramento do jejum pascual não deveria ser celebrado em nenhum outro dia, senão no domingo. Ocorre, todavia, que os bispos da Ásia resolveram não obedecer a essa determinação e, por isso, o bispo da igreja em Roma desligou as igrejas da Ásia, juntamente com as igrejas adjacentes, considerando-as heterodoxas. Ademais, excluiu da comunhão todos os irmãos que se congregavam naquelas igrejas, considerando-os desviados. Irineu, um dos mestres da igreja, porém, conquanto acreditar que o jejum pascual deveria realmente se encerrar no domingo, admoestou ao bispo de Roma para não cortar a comunhão das igrejas da Ásia, pois elas estavam apenas observando a tradição de um costume antigo. Irineu, com boa argumentação racional e espiritual, fez lembrar que seguir uma tradição cristã, mais que uma possibilidade, seria uma necessidade das igrejas da Ásia e, por isso, elas não deveriam ser sancionadas.
Desses fatos narrados, extrai-se que os apóstolos sempre estabeleceram tradições, usos e costumes que deveriam ser atendidos pelo povo de Deus. Tudo isso, como dizia Paulo, para proveito vosso, para o que é decente e conveniente, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após. Uma alta análise necessária. Inequivocadamente, uma aparência com trajes sóbrios, respeitáveis, honráveis, reflete um cristão de vida interior temente a Deus. O contrário também é verdade. Por tal razão, manter uma aparência separada do mundo é muito importante, tanto para glorificar a Deus, como para não trazer escândalo a ninguém. Está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, versos 31 e 32. Eis algumas perguntas que cada um precisa fazer para identificar se está se portando de modo digno do Evangelho. Minha aparência serve para glorificar a Deus? Mateus 5,16. Minha aparência traz escândalo ao Evangelho? Romanos 13, versos 16 e 21, 1 Coríntios 10, 32. Minha aparência demonstra que sou santo? 1 Pedro 1, versos 14 e 15. Minha aparência faz-me parecer com Jesus? 1 João 2, verso 6. Minha aparência mostra que sou templo do Espírito? 2 Coríntios 6, versos 18 a 20. Minha aparência reflete a glória do Senhor? 2 Coríntios 3, 18. O profeta Elias foi identificado pelo traje que vestia, segundo Reis 1, verso 8. Pedro foi conhecido pela sua fala, Mateus 26, 7 e 3. E o rosto de Estevão, em meio a graves acusações, parecia o rosto de um anjo, Atos 6, verso 15, parte B. Isso demonstra que o servo de Deus pode e deve também ser identificado pelas roupas que veste, pela forma de se comunicar com os outros e pelo seu semblante. Foi essa a verdade que o mestre dos mestres quis ensinar ao dizer: assim, brilha a luz de vocês diante dos homens. Mateus 5,16, NVI. Jesus disse que havia uma diferença irreconciliável com o mundo, a qual jamais seria superada, ao arrematar: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. João 17, 14 e 16, na nova tradução da linguagem de hoje. Não se pode desconstruir exigências bíblicas, abrandar mandamentos ou criar facilidades para atrair os incrédulos, pois está escrito: tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Salmo 119, verso 4. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após. Recomendações institucionais. Número 1. Exclusivamente aos cantores e pregadores. Importante trazer algumas recomendações especificamente aos cantores e pregadores vinculados à IADERN, os quais, em última análise, representam a igreja por onde passam. Convém, pois, que, como embaixadores fiéis, Provérbios 3,17, eles façam tudo com ordem e decência, 1 Coríntios 14, 40. Só agendar compromissos mediante carta-convite do pastor da igreja convidante. Com tal documento, o cantor ou pregador ficará tranquilo quanto ao interesse da liderança da igreja convidante em relação à visita do obreiro, evitando com isso inconvenientes e possíveis desconfortos. Só viajar com carta de recomendação. Isso garantirá que a igreja convidante estará recebendo alguém que goza de perfeita comunhão eclesiástica. Se for casado ou casada, levar, quando possível, o cônjuge consigo. O obreiro que viaja com o cônjuge fica mais protegido e eventuais maus comentários por pessoas mexeriqueiras terão menos credibilidade. Não cobrar cachê, pois o que de graça recebemos, devemos dar de graça também. Entretanto, não há problemas em receber oferta voluntária, cujo montante ficará a critério e dentro das possibilidades da igreja que fez o convite. Para compromissos fora da cidade em que reside, o cantor ou pregador deve fazer os acertos financeiros previamente,
que deve incluir, no mínimo, o pagamento das despesas com deslocamento e estada. Caso o obreiro do Senhor, cantor ou pregador, possua material para pronta entrega, CD, DVD, livro, etc., pode providenciar remessa e vendas antecipadas do material, tudo dentro de um espírito cristão, sem ganância ou avareza. Respeitar o pastor, o ministério e a igreja para onde for convidado. Não fazer ministrações antes de cantar, salvo com autorização do pastor da igreja. Tudo deve ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Não aceitar convite de denominação divisória da Assembleia de Deus ou divisora de outra igreja histórica, pois não se coaduna com as bases doutrinárias do cristianismo, compactuar com movimentos religiosos nascidos sob a égide do princípio da rebelião, os quais violaram de maneira cabal a unidade da igreja do Senhor. João 17, 21. Certamente Deus o julgará. Igualmente, não se deve aceitar convite de seita religiosa, porque não há comunhão entre luz e trevas, conforme está escrito. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito, capítulo 3, versos 10 e 11. Para ambos os casos, a palavra de Deus nos adverte. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Segundo João, versículos 10 e 11. É óbvio que o apóstolo João não está falando acerca do contato com os incrédulos, mas sobre os que, dizendo-se irmãos, agem em descompasso com os postulados bíblicos. Nesse mesmo sentido, ensina o apóstolo Paulo. Isso não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizento. Com o tal, nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, versos 10 e 11. Como visto, a presente recomendação não está calcada em sectarismo ou revanchismo, mas na Bíblia Sagrada. Aliás, essa postura ética vem sendo observada pacificamente há décadas pela liderança da Assembleia de Deus, desde os nossos pioneiros, que sempre estiveram comprometidos com a verdade de Deus. Assim, para evitar situação constrangedora e trazer total segurança aos nossos obreiros, caso o cantor, pregador, receba convite de denominação que não se enquadre nas situações anteriores, deverá consultar os órgãos diretivos da igreja sobre a possibilidade de atender o convite para que não incorra em transgressão ética e administrativa. Não receber qualquer pagamento ou ajuda financeira das congregações da cidade em que o cantor, pregador, reside. Entretanto, caso o obreiro do Senhor, cantor ou pregador, possua material para pronta entrega, CD, DVD, livro, etc., pode providenciar remessa e venda antecipada do material, tudo dentro de um espírito cristão, sem ganância ou avareza. 2. Aos cantores, pregadores, integrantes de orquestra, banda de música, conjuntos ou grupos de louvor. Frequentar regularmente a sua congregação, Hebreus 10, 25. Respeitar e obedecer às diretrizes do dirigente da congregação, em obediência ao princípio da autoridade e submissão, Hebreus 13, 17. Comportar-se com reverência durante o culto, sem apresentar qualquer comportamento que traga escândalo aos presentes ou divija da prática litúrgica histórica da Assembleia de Deus, como, por exemplo, introduzir ou permitir palmas no templo, assobios, danças ou coisas semelhantes, mas sendo tudo feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Ademais, deve-se ter bastante cuidado a fim de não trazer fogo estranho no altar, para que a ira do Senhor não se acenda. Levítico 10, versos 1 e 2. Observar e defender a doutrina esposada pela Assembleia de Deus, bem como sua tradição, bons usos e costumes, onde quer que esteja, inclusive nas redes sociais. Como deve ser a compostura dos homens? Não ter cabelos compridos ou fazer cortes extravagantes, seguindo ou não a tendência da moda, conforme 1 Coríntios 11, 14, para não afrontar os princípios da simplicidade e discrição. Não usar barba ou barbicha, pois a tradição da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, em mais de 100 anos de história, sempre proibiu tal costume. A identidade do cristão, comprometido com a contracultura do reino,
ensinada desde os pastores pioneiros, deve ser preservada, para que, pelo nosso proceder, sejamos reconhecidos e, com isso, vidas sejam atraídas a Cristo. Certamente, algumas pessoas tentarão resistir a essa recomendação, mas, como disse Paulo, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:17. Não usar brincos, piercing ou qualquer adorno no pescoço, colar, gargantilha, etc., tornozelo, para não afrontar os princípios da simplicidade e discrição. Evitar, igualmente, o uso de pulseiras nos braços, pelas mesmas razões. Não marcar o corpo com tatuagem, posto que o corpo é templo do Espírito Santo. Ademais, no Antigo Testamento, tal prática cultural era proibida, Levítico 19:28, sendo um excelente indicativo para não se fazer isso atualmente. Não usar roupas incompatíveis com o porte cristão, para não afrontar os princípios da santidade, simplicidade e discrição. Como deve ser a compostura das mulheres? Não fazer cortes curtos nos cabelos, 1 Coríntios 11, versos 13 e 15. Não fazer maquiagem de forma exagerada, para não afrontar os princípios da simplicidade e discrição. Não pintar as unhas das mãos e dos pés. É óbvio que o asseio e cuidado das unhas das mãos e pés perfaz-se numa conduta recomendável, pois unhas crescidas e sujas podem abrigar bactérias. Ademais, unhas mal cuidadas depõem contra a boa higiene pessoal. O que se quer evitar são unhas coloridas com cores destacadas, que chamem a atenção, e como dito anteriormente, que, com isso, afronte os princípios da simplicidade e discrição presentes no cristianismo em todos os tempos. Não usar brincos, piercing ou qualquer adorno no pescoço, colar, gargantilhas, etc., tornozelo, para não afrontar os princípios da simplicidade e discrição. Evitar igualmente o uso de pulseiras nos braços, pelas mesmas razões. Não marcar o corpo com tatuagem, posto que o corpo é templo do Espírito Santo. Ademais, no Antigo Testamento, tal prática cultural era proibida, Levítico 19:28, sendo excelente indício para não fazer isso atualmente. Não usar roupas incompatíveis com o porte cristão, para não afrontar os princípios da santidade, simplicidade e discrição. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após. Conclusão. Billy Graham afirmou que não se pode modificar a mensagem bíblica da mesma forma que um apresentador de televisão não é livre para modificar notícias. Ravi Zacarias menciona um episódio da história judaica de desprezo à lei de Deus que muito se assemelha ao caso dos nossos dias. Quando Josias se tornou rei e ordenou uma limpeza completa do templo, em meio àquela purificação massiva, o livro da lei, a palavra escrita de Deus para seu povo, foi encontrado enterrado na poeira em algum lugar, em uma sala dos fundos. O templo era o lugar onde o livro da lei havia sido valorizado e protegido, mas ninguém sabia nem mesmo que ele estava lá. E os mais tristes de tudo, as pessoas não sentiram sua falta. Isso significava que as pessoas ainda estavam indo ao templo para orar, mas Deus não mais estava no meio delas, e elas nem mesmo sabiam disso. Na prática, era como se elas estivessem falando sozinhas. Elas compareciam ao templo para ouvir, mas o livro estava perdido. Então não havia ninguém para falar com elas. Elas estavam sentadas em uma câmara de eco, ouvindo apenas a si mesmas. Não havia ouvido para ouvi-las, e nem voz para falar com elas. Elas viviam suas vidas em um vazio e realizavam as suas cerimônias e cultos nessa mesma condição. O grande problema de hoje é que muitas pessoas, como aconteceu com o povo de Deus no passado, não têm mais compromisso com a Bíblia, a qual deixou de ser o centro de algumas denominações para, dessa forma, atrair mais adeptos. As doutrinas antropocêntricas desacralizam as coisas de Deus, perdendo o que há de mais importante no cristianismo. Esses são, de fato, tempos trabalhosos, mas nós perseveraremos na doutrina dos apóstolos.